Saudações, amigos do canal Agartha. Todas as grandes tradições possuem os seus importantes símbolos centrais, unificadores e agregativos, que podem ser inclusive adaptados através da ideia de Deus ou do todo, sempre com grande peso na história, nas artes e nas tradições sapienciais. Neste vídeo buscaremos então descerrar os véus sobre os mistérios universais da chave de Pushkara, a qual envolve a essência das energias em evolução no planeta. Tal como é apresentada pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Este estudo trará para isto, então, uma sucessão de análises sistêmicas e também pontuais, permitindo descerrar daí a natureza da rede energética do planeta e do próprio ser humano em evolução, tal como se revela no campo espiritual dos grandes iniciados. Teremos então a oportunidade de demonstrar estes fatos através da geometria sagrada, devidamente combinada com a geosofia ou a geografia sagrada, revelando, ademais, as raízes profundas e telúricas da sinarquia, o governo sagrado das idades. No final desta apresentação, a qual encontra-se certamente mais centrada no aspecto simbólico e exegético, traremos algumas informações fundamentais sobre a prática tradicional da sinarquia. Até porque esta investigação também permitirá abrir espaço para um estudo mais profundo de outros mistérios importantes trabalhados pela própria eubiose ou pela doutrina teosófica em geral, além de lançar luz às tradições comparadas em muitas outras sociedades espirituais, como o budismo, a maçonaria, o hermetismo e assim por diante. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Aqueles que viajam através do Antigo Oriente encontram por quase toda parte a imagem do homem perfeito, na forma das estátuas do Buda especialmente, além dos tantos sábios e monges que percorrem as ruas e abarrotam os templos com suas devoções. Porém, ao lado disto também existe, de forma menos compreendida, aquelas imagens meramente espirituais do Buda, quer dizer, as representações das próprias energias, como estão organizadas as essências sutis daqueles seres perfeitos. Uma tradição que vem na realidade de épocas imemoriais, sob as mais diferentes formas, como teremos a oportunidade de observar, quando talvez fossem até bem mais reportadas do que as próprias formas físicas. Nas culturas budistas, tais imagens estão representadas então na forma de stupas, que são monumentos mais ou menos geométricos descritos comumente como uma cosmologia, e onde se costuma depositar os restos mortais de santos budistas. Esta forma arquitetônica, que encontra raízes nítidas nas próprias cosmologias hindus tradicionais, também encontra um paralelo plano na forma de mandalas. Fala-se então comumente dos 5 elementos, o que, de certa forma, também estaria bem, tal como iremos observar mais adiante. Platão traz inclusive uma referência importante a respeito através dos 5 sólidos da geometria espacial, que associa então aos 5 elementos, e que remonta na verdade a certo mito criador grego relacionado ao deus Baco, que cria o mundo ou quem sabe apenas o organize por intermédio destes brinquedos geométricos, como uma verdadeira lila ou brincadeira divina nos termos do hinduísmo. Contudo, veremos que todo o nosso tema remete antes às essências destas formas através das suas faces, que são daí as formas geométricas do triângulo, do quadrado e do pentágono, estando reunidas também por meio do famoso triângulo de Pitágoras, com toda a sua aplicação arquitetônica e esotérica. Estes princípios ou realidades são, portanto, em número de 3, e não casualmente o mesmo das hipóstases ou da Trindade divina.
e onde o triângulo é o Pai e refere-se à espiritualidade e à perfeição, o pentágono é o Espírito Santo e refere-se à alma e à evolução, e o quadrado é o Filho e refere-se à matéria e aos instintos naturais. Outras variantes são possíveis, incluindo aqui a Mãe Divina. No Brahmanismo, soa mais fácil relacionar simplesmente o triângulo do espírito a Shiva, o pentágono da alma a Vishnu e o quadrado da matéria a Brahma, sem que isso signifique que Brahma seja exatamente materialista, como chegam a pensar algumas correntes do hinduísmo, levando a quase não existir o culto deste deus. Brahma apenas organiza a sociedade e o mundo material para fins superiores, trabalhando com os instrumentos hábeis para isto, estando associado, assim, aos ciclos da evolução do mundo, tudo de acordo, enfim, com o sagrado preceito sinárquico. E eis então que todo este assunto, e para retornar ao nosso tema original da forma espiritual do Buda, nos remete diretamente ao Trikaya, ou os chamados três corpos ou veículos do Buda, ou aquilo que Helena Blavatsky chamou de grupos raiz, ou espírito, alma e corpo, ou antes personalidade, no dizer de Alice Bailey, e que são o corpo de manifestação, o corpo de iluminação e o corpo de veracidade. Energias que devem naturalmente primar, enfim, na organização das verdadeiras sociedades holísticas, tal como se busca realizar através da sinarquia. Dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, existe um símbolo análogo a este através da misteriosa chave de Pushkara. Considerada pelos estudiosos como a mais elevada das chaves alquímicas e cercada de mistérios, a origem desta chave remonta às fraternidades Rosa-Cruzes e maçônicas setentrionais, e cuja outorga ao eminente fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, o professor Henrique José de Souza, teria representado também a definitiva transição do eixo espiritual do mundo para o meridião da luz. E desde já devemos dizer que esta chave comporta também toda a estrutura oculta do itinerário de Yu, de que temos já tratado em alguns trabalhos, e deixaremos os links em nossa descrição, além de servir de introdução para a questão dos sistemas geográficos, tema que também temos desenvolvido em várias ocasiões. O chamado Templo Obelisco da ilha baiana de Itaparica, próximo à capital Salvador, aliás, ex-capital federativa, e que é uma espécie de marco fundador da doutrina eubiota, lembra vagamente certos stupas antigos, faltando não obstante a parte circular, relacionada ao pentágono integrador, para intermediar as formas quadrada e triangular. Ainda que para Alice Bailey, desde um certo ponto de vista relativo, a situação final da evolução humana resulta na combinação entre matéria ou personalidade e espírito, depois que a alma cumpre o seu papel transformador. Para começar a compreender todo este simbolismo, podemos partir do significado da palavra sânscrita Pushkara, que traduz as ideias de nutrição e de purificação, através de uma tradição oriental que nasceu de um santo que obteve dos deuses o poder de purificar as águas dos rios, o Pushkara Darshini. Este fato foi dado então pelos poderes de Brihaspati, que é Júpiter no hinduísmo. Vale notar que Brihaspati leva o prefixo Bri, que também se encontra em Brahma, ao qual se acha então relacionado dentro dos planos de organizar o mundo e com o qual interage no mito de Pushkara. E em que poderia diferir neste caso a ação deste santo junto à humanidade, daquela que realizam as religiões tradicionais? Acontece que na Índia existe uma crença muito difundida de que a simples presença de um santo junto a uma comunidade já contribui significativamente para a sua purificação,
numa espécie de imantação natural do ambiente. Nessa cultura, Júpiter também é chamado de Guru, o dissipador das trevas, uma função mais profunda, esotérica e individual que aquela do sacerdote social. O tema possui emprego, então, na astrologia através de Júpiter mesmo, enquanto senhor da religião e da espiritualidade, onde 12 rios importantes da Índia são daí escolhidos para ser purificados, um a cada ano, através de ritos astrológicos, até completar o ciclo de 12 anos de Júpiter e tudo então recomeçar. Este fato significa, pois, que o mito de Pushkara está de algum modo relacionado a zodíacos, especialmente com os próprios ciclos de Júpiter neste caso, tal como ocorre muito na astrologia chinesa e nos próprios ritos e peregrinações da Índia, como no caso do Kumbh Mela relacionado a Aquário. Vale dizer, então, que os rios da lenda hindu podem realmente simbolizar sociedades, tal como épocas do mundo, porque as águas fazem comumente alusão à humanidade. Ademais, não é incomum que acidentes naturais centralizem os sistemas geográficos de evolução, tais como rios, lagos e montanhas. No Egito mesmo, o rio Nilo simbolizava tanto o tempo como a humanidade em si, tal como o zodíaco e seus arquétipos humanos, servindo de fio condutor entre as comunidades locais. Os rios, em particular, são interessantes aqui porque costumam estar associados a planícies, onde residem as grandes massas humanas. Então, nestes ambientes se realizariam os trabalhos mais básicos e fundamentais de organização social, que seriam os alicerces da chave de Pushkara, enfim. Integra este mesmo espírito um dos significados de Pushkara enquanto mar de manteiga clarificada, através do mito dos deuses baterem o oceano de leite primordial para obter a manteiga ou o ghee, traduzindo assim a organização do caos primordial pela formação de uma sociedade superiormente organizada, tal como se buscou realizar através da sociedade védica ou brahmanista, entre outras naturalmente. E tampouco dista daí, da mesma forma, o sentido de lótus desta palavra, que é um aspecto sensível da energia, relacionado ao amor e à consciência, representando a forma exterior da mandala dos chakras. Lembrando, porém, que o lótus por excelência é o do coração, e que representa o centro basicamente a ser desperto pela humanidade da nova era. Não obstante, essas seriam apenas a base dos símbolos que estamos aqui investigando, os quais representam sabidamente toda uma soberba construção. Eis que costuma resultar difícil para a humanidade a compreensão das esferas espirituais muito elevadas. Alice Bailey, por exemplo, tratou muito de quão desafiador representa para o homem médio compreender e assimilar a poderosa energia de Shambhala. Daí existir a hierarquia espiritual para mediar e diluir esta energia concentrada. E então, para outras esferas mais elevadas, relacionadas à mesma chave de Pushkara, teremos símbolos diferentes, tal como o simbolismo da colina ou da mastaba egípcia, tal como o da pirâmide e das montanhas por fim. É bem conhecido na filosofia esotérica, dentro da sua visão alquímica em especial, que o duodenário pode integrar então um processo ou uma estrutura de refinamento e de progressiva simplificação ou síntese, por assim dizer, dentro daquela triplicidade cabalística 12, 7, 3 de que já falava Helena Blavatsky. E com isto começamos de fato a análise da nossa geometria sagrada. Retornando então ao símbolo eubiota da chave de Pushkara,
Cabe notar que ali as coisas nem sempre se apresentam tão óbvias. Em primeiro lugar, porque os seus elementos recebem uma representação desuniforme, na medida em que empregam estilos diferentes, envolvendo neste caso geometria, esoterismo e grafismo, mais ou menos como ocorre com os símbolos do Reiki Usui, por exemplo, cabendo daí uma exegese mais completa e especial. Inicialmente, toda esta chave está percorrida por um dragão ornado por símbolos, sugerindo um grande movimento de integração. Na base da chave eubiota, encontramos então 2 círculos, que conferem ao símbolo um certo aspecto fálico, podendo se adaptar, não obstante, perfeitamente ao sistema reprodutor feminino, tal como sucedem aos símbolos êmulos como são a estupa e o próprio Vajra, através das polaridades que também ostentam. Estas formas sinalizam, pois, e a maneira do simbolismo shivaísta, que a força criativa está consagrada à criação de algo mais elevado. Apesar de ter isto relação com o duplo templo de Kaijá, na esfera de Duat, que corresponde a Vaikunta na mandala tibetana de Shambhala, também pode ser entendido como o dualismo próprio dos planos materiais, tal como a própria alternância de polaridades vitais a que estão sujeitas todas as coisas no plano da manifestação. Por esta razão, colocamos ali o símbolo do infinito, mas não tanto no sentido mais elevado do termo, e sim naquela acepção oriental de ser a vida material uma condição viciosa, recorrente ou redundante, sempre mais ou menos labiríntica e perdida para a luz libertadora. Ainda assim, este dualismo pode ser empregado de forma criativa, sabidamente, seja para reproduzir as formas no plano da matéria na busca da chamada perpetuação, mas também de forma superior através dos recursos da magia dirigida para fins de libertação. Trata-se, pois, daquele dualismo mais radical que deve ser associado ao yin e yang interdependente e primitivo do símbolo do Tao, referente ao dualismo estático do quadrado. Para todos os efeitos, podemos dividir então este grupo em 4 segmentos, análogo de resto aos 4 elementos dentro do zodíaco ou às 4 estações do ano, evocativo de resto das 2 correntes opostas de Kundalini ou do Caduceu, e que podem ser associadas ao signo de Peixes, que é aquele do dualismo profundo, tal como se apresenta realmente inscrito na base da chave de Pushkara. É a busca, enfim, da síntese entre passado e futuro, através do aprendizado do karma, remetendo daí ao presente. Se trata, em outras palavras, do aprendizado horizontal das leis de causa e efeito ou do karma, de aprender a sabedoria do bom semeador, no emprego justo do livre-arbítrio e das ações corretas do Karma Yoga, que tão bem caracteriza a primeira iniciação. Por sua vez, a parte média desta chave assemelha-se a uma torre vertical, e aqui, adaptando a ideia do círculo, que também simboliza este estágio, conferimos um aspecto cilíndrico para sugerir o progresso da evolução, até porque esta representa realmente a forma da chave de Pushkara como objeto físico, ademais de oco e com ponta destacável, tal como uma espiral evolutiva, enfim, presente de resto no símbolo do dragão que o acompanha, evocativo do conduto central de Kundalini e do Caduceu, e que confere impulso evolutivo às correntes contrárias, sob as energias diretoras da quintessência ou da maestria. Este cilindro está ornado, pois, por símbolos zodiacais, destacando-se ao centro o de Libra, sinal das harmonias criadoras. Temos, pois, ainda uma esfera de energias contrárias, porém mais integradas e interagindo em prol da libertação humana, sob o dualismo dinâmico da esfera, representadas pelos 2 pratos da balança. Libra representa, ademais, um grande símbolo dos trópicos através da ideia dos equinócios, o qual significa, é claro, o equilíbrio entre dia e noite. Esta polaridade refinada, própria de signo de ar, corresponde então às próprias asas do Caduceu,
ali onde a energia se torna leve através da iniciação. Libra é o 7º signo, assinalando a metade do zodíaco e, portanto, o centenário também, um número sempre relacionado à alma ou à consciência. A evolução dessas duas correntes do caduceu também resulta numa forma de zodíaco polarizado, de modo que o zodíaco segue sendo uma matéria-prima aqui, mas agora sob outro tratamento, na forma de uma escada ascendente com 2 grandes escalões. E é este aspecto centenário que relaciona tal movimento aos sistemas geográficos de evolução, que são mais ou menos naturais quando se trata de metrópoles e capitais federais ou de impérios. No dizer dos eubiotas, esta chave auxiliaria na transformação da vida-energia em vida-consciência. Não obstante, preferimos dizer também, na linguagem teosófica, que esta consciência deve ser empregada para transformar as forças inferiores em energias superiores, e tal como as energias se transformam, a consciência também o faz. Trata-se, enfim, da esfera de Agartha, que é o primado da consciência, envolvendo um dualismo equilibrado que deve ser relacionado ao yin e yang íntegros e avançados do símbolo do Tao. É a busca da síntese entre o superior e o inferior, através do aprendizado do Dharma, que remete ao caminho médio. Se trata, em outras palavras, do aprendizado vertical das leis da hierarquia, como base para a necessária depuração do ego e da decorrente expansão da consciência, através do serviço consagrado e da devoção ou da Bhakti Yoga, que também caracteriza a segunda iniciação. E este caminho está regido então por Vênus ou pelo amor, comumente relacionado ao caminho heróico. Embora o simbolismo mais corrente relacione Mercúrio à quintessência, existem ensinamentos importantes que conferem a Vênus também esta natureza, tudo alusivo aos 5 chakras da coluna e dos planetas densos do sistema solar. Por fim, destaca-se no alto um triângulo identificado a Shambhala, onde prevalecem as energias do espírito. Demos a esta forma, então, um aspecto cônico, para sinalizar as sínteses finais das coisas, por meio de uma forma sutil de dualismo. Através disso, se tem daí a ideia de eixo que representa o pivô central do símbolo do Tao. É a busca da síntese entre interior e exterior, pela via da consumação do Dharma, que remete à própria iluminação. Se trata, em outras palavras, do aprendizado sintético das leis da criatividade, do uso dinâmico da mente como elemento de transformação das coisas e da criação do próprio ser, mediante o estudo e a meditação, ou a dhyana e a Raja Yoga, que também caracterizam a terceira iniciação. E onde tudo está por fim concentrado no próprio Sol, devidamente assinalado então nesta chave, evocando a conclusão da tábua esmeraldina que encerra na perfeição da obra do Sol, ou tal como na astrologia antiga dos monômeros solares. De modo que a chave ilustra um verdadeiro roteiro de ascensão do buscador na direção da unidade suprema. Este simbolismo também representa, é claro, aquele terceiro olho clarividente das estupas. E é toda esta dimensão ternária que relaciona, pois, este quadro diretamente às esferas espirituais, análogas à mônada tríplice ou mesmo à tríade superior de chakras, tal como ao tríplice Ain da árvore sefirótica. Este ápice representa o verdadeiro eixo do mundo, a conexão com o invisível ou com a transcendência maior, a fonte incriada da qual todas as coisas emanam na sua transitoriedade real, ali onde se realizam os contatos, enfim, com as forças vivas da iniciação representadas pelo próprio Rei do Mundo. E isso é importante de enfatizar hoje, porque os mistérios da nova era já remetem ao verdadeiro lado oculto das coisas, através dos portais do Sagrado Quaternio. Na chave de Pushkara, esse triângulo destaca-se também sobre um quadrângulo,
como uma última referência zodiacal velada, como a indicar o predomínio final da tríade, inclusive sobre o próprio centenário, ao mesmo tempo em que este triângulo comporta, por fim, 4 outros dentro dele, à maneira de uma síntese da árvore sefirotal ou da própria Tetractis iniciática, se quiser, numa alusão à senda do raio ou ao caminho rápido da Cabala e de Shambhala. A escalada iniciática representada pela chave de Pushkara culmina, pois, neste degrau, resumindo a evolução humana desta ronda até a sua condição área ou solar presente. Em suma, os 3 segmentos da chave de Pushkara estão relacionados a planos de consciência e a etapas de evolução, isto é, de iniciação, culminando na iluminação como meta final da grande obra. Neste sentido, o símbolo em questão não é muito diferente daquele da espada, ou, de forma mais prolixa, do próprio símbolo do grande arcano de Eliphas Levi. E onde também convém lembrar que o emprego de uma chave sempre tem 3 etapas, a saber, pegar a chave, introduzir a chave e girar a chave. Nessas palavras, existem analogias bem mais exatas dos processos interiores do que o buscador costumaria imaginar. Nesta altura, cabe demonstrar também que, quando analisado e, sobretudo, quando praticado com a devida ciência, o símbolo de A1 remete à mesma chave de Pushkara, permitindo o decisivo despertar das forças latentes do indivíduo através dos caminhos da iniciação solar. Trata-se, pois, da expressão interna ou esotérica da chave de Pushkara, reunida na tríade superior sob a devida alquimia de princípios, e manifestando os preceitos harmônicos e integrados de som, luz e amor. Afinal, a verdadeira espiritualidade envolve uma construção do nosso ser superior, ao lado naturalmente de toda uma transmutação de si. Ao fim e ao cabo, a chave de Pushkara termina realmente por reproduzir e por representar aqueles grandes símbolos centrais da alquimia e das tradições, onde não raramente são empregados para significar, de um modo ou de outro, a própria divindade e a percepção includente do todo, através da conjugação das forças primordiais da criação. E se toda a chave de Pushkara se encontra diretamente relacionada à sinarquia, enfim, especialmente através da sua cúpula tríplice, pois, afinal, o triângulo organiza nada menos do que 3 entre as 5 formas platônicas existentes, intermediando de resto entre as restantes. Os demais segmentos desta chave estão, por sua vez, relacionados a outros grandes princípios da evolução universal, tal como se apresenta na própria eubiose, ou seja, o cilindro se relaciona aos sistemas geográficos de evolução e a base relaciona-se ao próprio itinerário de Io astrológico. Posto tudo isto, avançaremos ainda um tanto mais para enriquecer e completar o nosso estudo da chave de Pushkara, buscando sobrepor outros simbolismos sugeridos pela chave, seja de teor geométrico sintético ou mais analítico através dos pentagramas de evolução.
Começando pelo último, entrevimos já a presença do simbolismo do tal na chave de Pushkara, que agora trataremos de demonstrar mais claramente juntamente com a dos 5 elementos da natureza, mencionados no começo deste estudo, e através deles da própria forma humana. Reiteremos então que o claro dualismo presente na base e no centro da chave se reflete nas duas dualidades do tal, a básica sendo primitiva e a central ou a medular em evolução. O tal em si, como eixo imóvel e absoluto do conjunto e sutilmente dual, se conecta então ao ápice triangular da chave de Pushkara. O mesmo podemos dizer então dos 5 elementos, onde os 2 elementos mais materiais são como o dualismo primitivo do tal, e os 2 elementos mais espirituais são como o dualismo mais evoluído do tal. A quinta essência representa o próprio tal em si, a harmonia plena, o coração das mandalas e o ápice das pirâmides, cujas bases são também, é claro, os próprios elementos. No corpo humano, temos, pois, a atribuição correspondente natural dos pés na base, das mãos no meio e da cabeça no alto. Este quadro remete, então, às 4 ciências de Agartha de que falou Santives Dalvendre, a saber, cosmologia, astrologia, alquimia e geosofia, além das hiperciências de Shambhala que podem ser reunidas, então, sob o título de angiologia. Quando o tema é especificado melhor dentro do próprio organismo, e não apenas nas extremidades, podemos encontrar aqui tanto uma alusão social mediante o sistema de castas da Índia, no caso em referência a Brahma ou o Deus Criador, assim como em relação aos chakras de Kundalini ou dos próprios corpos do Buda. Quanto ao macrocosmo, é possível observar, entre muitas outras coisas, que, na verdade, todos os 3 movimentos espaciais da Terra, rotação, translação e nutação, estão de algum modo associados ao seu próprio eixo. E todos eles se acham, aliás, muito bem representados nesta chave. Rotação é a base oitavada de dia e noite. Translação é o círculo mediano da evolução anual. E nutação é o cone superior que remete ao movimento de peão do ano cósmico. Por esta razão, a distribuição das 3 formas sagradas sobre o planeta também é realizada a partir do seu eixo, demonstrando assim os pontos ou faixas terrestres onde incidem os ângulos ou os vórtices destas energias da forma. E onde a base dual da chave de Pushkara situa-se no Equador, quando também passa a sinalizar a alternância dos hemisférios sob a ação do itinerário de Io, e fundando assim novas sociedades, o corpo cilíndrico percorre as regiões tropicais, sinalizando os processos evolutivos da alma ou da consciência, tal como a superior organização social, e o triângulo que encima o tema pontifica no mesosfério da zona temperada, para sinalizar então a própria coroação ou consumação das energias evolutivas, juntamente à coroação da ordem social mediante a própria sinarquia. E se existe, enfim, alguma verdade que, como afirma a monografia de Paulo Andrade, intitulada A Chave de Pushkara, Entrada para os Reinos Internos do Nosso Ser, de resto um trabalho muito bom e informativo, que o trópico ou grau 23 corresponde à latitude máxima atingida pela mônada humana, resta apenas considerar que as evoluções que existem para além desta zona se destinam de algum modo já ao supra-humano. Mas nem por isto são impossíveis de acontecer, como provam fartamente os registros históricos na forma de soberbas civilizações e que mereceriam, neste caso, o epíteto de supra-humanas, não por serem inspiradas por deuses extraterrestres, como muitos até chegam a afirmar, mas sim orientadas segundo toda uma sabedoria supraterrenal. Pois isto é coisa até bem fácil observar, em função da enorme profusão de grandes iniciados e de avatares
que tem surgido quase imemorialmente nesta zona temperada do globo, demonstrando ser este, então, o verdadeiro berço da manifestação divina no planeta. E este fato assinalou, e realmente, também a grande mudança da civilização atlântica tropical, que era ainda meramente humana, para a civilização ária que já passou a ser regida pelas esferas supra-humanas, a partir daquelas zonas centro-hemisféricas. E, naturalmente, não podemos pretender deter a evolução, e muito menos querer voltar atrás, porque o carro da evolução caminha inexoravelmente para adiante sem parar, e inclusive, em boa parte, até mesmo independente dos próprios desejos humanos. Até porque a própria humanidade também pode evoluir superiormente através disto, de modo que aqueles que por graça se encontram sob as bênçãos dessas hierarquias podem viver aquilo que, de outra forma, a humanidade ainda está incapacitada a fazer, beneficiando assim e acelerando a evolução humana para além das suas próprias possibilidades. Da mesma forma como os planetas dependem da força e da luz do Sol para manter a sua coesão e a própria vida animada eventualmente. De modo que aqui teríamos então o elevado exemplo daquelas chaves axiais esotéricas, quando o tempo da evolução adquire uma outra conotação sob o beneplácito das hierarquias, tal como demonstra a ancestral sabedoria védica do Manvantara, do que deixaremos links aqui nas descrições. Repete-se, pois, a necessidade de esclarecer a obviedade de que a evolução superior das coisas vai bem além dos trópicos. Não obstante, outro símbolo central da eubiose também enfatizar o triângulo no globo que remete ao mesosfério. Um símbolo ritual que se presta, aliás, muito bem para a cura espiritual do planeta por tudo aquilo que contém em termos de cor, geometrias e texto. A verdadeira sabedoria das idades entende perfeitamente a necessidade da distribuição das forças, tal como demonstra a mandala de Shambhala e todas as análises geográficas aqui realizadas. Em nossos trabalhos sobre a sinarquia, demonstramos a pertinência de haver não a centralização, mas sim toda uma hierarquização de forças, distribuídas pelo território da nação, a fim de haver uma harmoniosa regência da sociedade do futuro. Deixaremos os links de alguns destes estudos aqui nas descrições. Com efeito, o Brasil é um daqueles raros países em que as três energias sinárquicas integram o seu território. No passado, foi preciso criar impérios para buscar se aproximar dessa grande façanha geográfica, e com isto impulsionar toda a evolução humana como cabe. Além de outras importantes nações abrangentes, como o Egito e, mais especialmente, a Índia. De resto, sociedades multirraciais, como é também na atualidade o próprio Brasil. Aliás, a América do Sul e, sobretudo, a África representam continentes onde toda esta unidade energética pode ser mais facilmente alcançada. Pois tudo isto representam dádivas sem preço para aqueles que sabem compreender a verdadeira unidade das coisas, tendo em vista a preparação de uma nova civilização universal. E tratemos então de discorrer brevemente sobre certos princípios centrais da sinarquia, num contexto que começa a amadurecer dentro da própria sociedade nacional. Eis que a sinarquia representa um regime social que nasce das escolas iniciáticas para florescer como movimento social, antes de pretender se cristalizar na forma de instituições políticas. A conquista do poder é algo que acontece em decorrência ou, pelo menos, em paralelo com as dinâmicas sociais. E, uma vez no poder, ainda é mister compreender, segundo as premissas sinárquicas sagradas, que,
não basta a virtude do governante, ou o chamado ideal platônico, e nem mesmo a perfeição do modelo social, ou o chamado ideal aristotélico. É preciso, ademais disto, cultivar e preservar o elo com o conselho divino através do contato com as forças vivas da iniciação, representadas pelos profetas e pelos adeptos de sabedoria, tratando assim o poder como um verdadeiro caminho de iniciação. De modo que o governo humano ideal deve se espelhar no governo oculto do mundo, ali onde imperam as harmonias universicas, pacificantes e unificadoras. E é isto, e somente isto, que explica a vertiginosa ascensão das grandes civilizações antigas, tal como as realizações espirituais das nações eleitas da antiguidade, para além mesmo daquelas condições espirituais que poderia outorgar a simples custódia das ordens religiosas. A fim de se poder traçar, através disto, inclusive estratégias não de embate, mas de conciliação, ao menos com aquelas forças que, por necessidade, integram a nação. Afinal, esta é mesmo a essência da sinarquia, contornando inclusive disputas partidárias. Para isto, não basta a boa vontade ou a boa intenção. É preciso também fortaleza interior e conhecimento de causa. O verdadeiro conhecimento é como uma joia que nasce do lótus da autorrealização, e não o simples borborejar das mentes férteis e imaginativas, como tampouco o improviso que não consegue atender às verdadeiras dinâmicas da vida. Erros sempre serão cometidos, certo como nada mais. Porém, contar com este suporte sagrado pode ser a única maneira de minorar os problemas, para que os erros se tornem, enfim, apenas exceções, e não mais aquela regra comum da humanidade, especialmente quando se trata de administrar uma grande nação e, ainda mais, de implementar todo um novo paradigma de civilização. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação. A grande mensagem da chave de Pushkara é aquela da criação e da evolução da vida superior, da ordem cósmica que rege a evolução do nosso planeta, tal como as forças que constituem em nosso próprio ser a luz de uma realização integral. Ao fim e ao cabo, a chave é, com efeito, uma potente senha para o ingresso nos reinos interterrenos, isto é, nos planos espirituais do planeta e nos caminhos da organização de uma sociedade superior. Tal como Jesus dizia que seu reino não era deste mundo, ao mesmo tempo em que não deixava de ser também desta terra. Ele apenas não compactuava com a forma humana de tratar as coisas naturalmente. Afinal de contas, a chave de Pushkara nada mais é, em termos práticos, do que aquela grande chave geométrica que abre, em última análise, a essência de todos os grandes segredos do universo. Esperamos, com isso, trazer uma compreensão mais profunda da natureza dos mistérios universais, através de análises sistêmicas, ecumênicas, esotéricas e até científicas de todo o nosso assunto, além de avançar um pouco mais na compreensão dos altos mistérios que têm sido trazidos ao Brasil em especial, dentro dos augustos planos da divindade de preparar esta nação para sediar uma nova era para a humanidade. E mais em particular do próprio universo da eubiose, ao qual este estudo está particularmente devotado, assim como outros que temos já realizado, inclusive em relação ao tema dos sistemas geográficos de evolução, tal como esta sociedade vem organizando, e para o qual o presente estudo oferece bases importantes para análises mais aprofundadas, tal como poderemos oportunamente demonstrar, ao lado de outros grandes movimentos que o plano de evolução brasileiro, através da formação da nova raça raiz, vem delineando já no espaço-tempo. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos em pauta nesta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.